uma vitamina pouco falada que falta em muita gente. Muitos a desconhecem e dos poucos que já ouviram falar sobre ela, talvez pensem que seja um problema só para quem não come derivados animais e que ninguém mais precisa se preocupar. Mas o buraco é mais embaixo e vai ser o assunto do vídeo de hoje no Vegantech. Eu vou falar sobre a importância dessa vitamina, os problemas de sua falta e os maiores mitos sobre ela. Tenta adivinhar qual vitamina é. Toda vez que eu falar o nome dela, vai aparecer outro som no lugar. Então fica atento para descobrir antes do final. Se for pensar como um personagem, ela seria o coadjuvante. Aquela pessoa que ninguém dá muita bola por não ser o protagonista, mas se sai da história, a trama já se perde e só então você percebe que ela não estava lá à toa. A já ficou conhecida entre os cientistas como o cofator mais belo da natureza. Ser um cofator significa que no nosso corpo, a ajuda proteínas a funcionarem, especialmente enzimas, um tipo de proteína que faz reações químicas acontecerem bem mais rápido. É tipo universitário produzindo freneticamente por livre e espontânea pressão no final do semestre, né? Está envolvida em processos de replicação e proteção do DNA, além de contribuir no funcionamento das mitocôndrias, que transformam os alimentos em energia, e na síntese de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Falando em construção, a ajuda na formação de uma substância que reveste e protege os neurônios. Os neurônios conduzem informação através de estímulos químicos e elétricos que nos ajudam a pensar. O que torna essa transmissão de sinais eficaz é a mielina, sendo um dos nutrientes responsáveis por favorecer a sua produção. Quando o assunto é cabeça, talvez você pense automaticamente em ômega 3, que renderia outro vídeo, né? Mas a também é fundamental nesse quesito. A progressão da deficiência é um perigo silencioso. Primeiro, por uma questão educacional, sendo uma vitamina pouco conhecida e dos que conhecem, apenas alguns se preocupam em avaliá-la. Em segundo, por uma questão biológica, pela forma que os sintomas da carência de geralmente se manifestam ao longo do tempo. Os primeiros sintomas de deficiência costumam ser neurológicos, afetando a atenção, memória e coordenação. Até aí, a pessoa pode pensar que dormiu mal, que está estressada, desidratada ou qualquer outro estado que comprometa o funcionamento cerebral, principalmente se o cansaço for um dos sintomas da deficiência, facilmente confundido com outros fatores. Com o tempo, há o risco de progressão dos danos aos neurônios. A falta de prejudica aquele revestimento de mielina que eu comentei. Esse fenômeno é conhecido como desmielinização, e isso pode ter consequências irreversíveis. Menores níveis de são associados a maiores riscos de depressão, problemas ósseos e infarto. A falta de também pode afetar a disponibilidade de outros nutrientes, como o ácido fólico, porque auxilia a mantê-lo na forma ativa, que é aproveitada pelo nosso organismo. Infelizmente, os problemas se expandem para além do indivíduo, e no caso de gestantes, há o risco de alterar a formação do tubo neural em fetos. Mas a falta de não necessariamente envolve esses problemas, e pode incluir outros. Como a falta de prejudica a síntese de DNA, surgem alterações hematológicas nos precursores das células vermelhas do sangue, que diminuem em número e aumentam em tamanho, resultando em anemia megaloblástica. Essa anemia é uma consequência da falta de mas existe outra que é a causa da deficiência, a anemia perniciosa. Trata-se de uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imune ataca as células do estômago e o composto que elas produzem que se liga denominado fator intrínseco. É ele que possibilita a absorção de depois no intestino, senão apenas 1% da ingerida seria absorvida. Sem tratamento da anemia perniciosa, ela pode ser fatal. Se essa é a realidade sobre os problemas da falta de quais são os maiores mitos envolvendo essa vitamina? O primeiro mito da nossa lista já começa do começo, como é feito. Ao contrário do que alguns podem pensar, ela não é produzida por animais. Na realidade, bactérias no intestino de animais, incluindo humanos, e bactérias no solo são capazes de fazer o que não fazemos sozinhos, fabricar a própria. Seres parecidos com as bactérias, as arcas, também têm essa capacidade. Em ruminantes, bactérias produzem a partir do cobalto. Mas se micro-organismos produtores de são no intestino de animais, então consumir derivados animais para adquirir mais parece uma boa saída. Na prática, não é a ideia mais engenhosa, muito menos ética, nem eficaz sem lavar os alimentos. Por precaução, na pecuária, os animais são suplementados com cobalto e alguns alimentos são fortificados com ela na nossa alimentação. Mesmo quem consome derivados animais está suplementando sem saber. Isso se a bebida não tivesse sido degradada pelo calor ou armazenamento, e se tiver sido bem absorvida. Então, consumir dessas fontes não necessariamente significa que você esteja com um nível adequado de o que entraria no segundo mito. Até porque tem todo um caminho que a percorre no seu corpo. Quando a é ingerida, o ácido estomacal a retira do alimento. Mas se não tem uma proteção e o ácido entra em contato direto com ela seria degradada pela acidez. Quem protege
ao se ligar a ela, são proteínas transportadoras de cobalamina, as transcobalaminas. Nesse caso, a transcobalamina 1, também chamada de aptocorrina ou fator R, sendo responsável por transportar de 80 a 90% da... Mas parte do fator R carrega formas análogas da vitamina que não são ativas, ou seja, que não aparentam contribuir com a prevenção da deficiência. Isso nos leva ao terceiro mito, a ideia de falsas boas fontes de... Falsas porque são a forma inativa ou não estão disponíveis o suficiente. No geral, isso vale para bactérias intestinais, algas, cogumelos, alimentos fermentados, esterco bovino colocado em plantas, etc. Será que não temos uma reserva de que compensa esse problema das más fontes ou da falta de suplementação? Diariamente, a vesícula biliar, que fica embaixo do fígado, lança parte do nosso estoque de intestino, que a devolve para o sangue. Se o fator intrínseco está funcionando, conseguimos reabsorver 50% da... Mas sem ele, eliminamos quase tudo. Supostamente, sem uma fonte dessa vitamina, teríamos um estoque de 2 a 5 anos dela, mas isso é reduzido para 6 meses ou 1 ano em quem tem problemas de absorção. Além disso, uma pessoa que não suplementa geralmente gasta mais armazenada do que consegue ingerir ou reciclar. Além da liberada pela vesícula biliar, a ingerida, que depois se ligou ao fator R, também vai para o intestino. O intestino delgado é um ambiente alcalino, ao contrário do estômago. Portanto, o fator R é degradado e a se liga ao fator intrínseco. Isso protege a de bactérias intestinais e ela vai ser transportada até o final do intestino delgado, o íleo. A ligada ao fator intrínseco é absorvida e vai para o sangue, onde se liga a mais transcobalaminas, enquanto a permaneceu no intestino ligada ao fator R é eliminada pelas fezes. Mas se o fator R, em parte, transporta que não serve pra gente, tem alguém que transporta só útil? Sim, a transcobalamina 2, também chamada de holotranscobalamina, que transporta cerca de 20% do sangue. Ela carrega a que fica disponível às células através de receptores e é transformada na forma ativa. Em alguns casos, pode ser que haja um problema no transporte pela falta de produção de transcobalaminas, mas não é o cenário usual. De qualquer forma, todo esse alvoroço na absorção de é a razão de fazer exames. No exame de sangue, a concentração de geralmente é representada em picogramas por ml no Brasil, mas outra representação é em picomol por litro. O ideal é que a seja avaliada não somente por sua concentração sanguínea total, seria contraintuitivo, mas esse exame não diz muita coisa. O exame de sanguínea corresponde ao total do sangue, tanto a inativa quanto a ativa, porque considera a de todos os transportadores. Pessoas diferentes com o mesmo nível de sangue podem ter quantidades variadas da ativa. Como não inclui somente a funcional, se a sanguínea está baixa, principalmente inferior a 200 picogramas por ml, é um fortíssimo indicativo de deficiência. Já a anemia megaloblástica ocorre com um nível de abaixo de 150 picogramas por ml. Quando o nível é analisado de forma isolada, sugere-se que ele deveria estar acima de 490 picogramas por ml. Mas não existe um consenso científico ainda, e tem uma variação individual do nível adequado. Uma alternativa é avaliar o nível de holotranscobalamina, já que ela só transporta a ativa, mas nem sempre esse teste está disponível. Outras opções de exame para avaliar o nível de incluem os níveis de homocisteína e ácido metilmalônico. Um baixo nível desses marcadores sugere que a está sendo melhor utilizada pelo organismo. A homocisteína é um aminoácido que se converte em metionina na presença de ácido fólico, que ajudam a enzima metionina sintetase a fazer essa conversão. Uma alta concentração de homocisteína seria um indício de baixa, pois teria pouca ajudando na conversão do aminoácido. Contudo, um aumento na homocisteína também é influenciado por deficiência em ácido fólico e vitamina B6, baixos níveis de hormônios da tireoide e estrogênio, além da influência de infecções, alterações na insulina e uma alimentação muito proteica. O adequado mesmo é analisar o nível de ácido metilmalônico, porque ele é um marcador específico da ajuda a converter esse aminoácido, então o acúmulo dele indicaria que há pouca ajudando na conversão. A questão é que nem sempre a pessoa vai ter essa opção de exame, por isso citei os outros marcadores. O que tem sido proposto há alguns anos é uma fórmula matemática para calcular o nível de combinando diferentes marcadores, mas isso ainda está em investigação. É fundamental fazer os exames porque eles podem anteceder os sintomas da deficiência. Geralmente, na falta de primeiro, as células ficam escassas dessa vitamina. Isso a gente percebe pelo baixo nível de HoloTC no sangue, da holotranscobalamina. Depois, diminui o nível de outros transportadores. Em terceiro, há um aumento de homocisteína e de ácido metilmalônico. Por último, podem aparecer os sinais clínicos da carência de
Se a pessoa já tem carência de não é seguro fazer o tratamento só pela alimentação. Mesmo que os marcadores não indiquem deficiência, estando na faixa de referência, é possível que a não esteja em um nível ótimo, que permita executar suas funções da melhor forma. Algumas recomendações do nível mínimo de se baseiam num valor em que a deficiência já é basicamente certeira e na quantidade mínima que permite a produção adequada de células vermelhas no sangue. Em termos de sobrevivência, isso faz sentido, mas em questão de saúde, não, porque favorece a progressão da falta de e o sistema hematológico é o último a ser afetado, enquanto que o sistema nervoso é o primeiro. Mas como que a gente poderia hoje obter essa da melhor forma possível? Graças à biotecnologia, a dos suplementos é obtida por cultura de bactérias em laboratório. Quem for vegano e for usar precisa conferir se a formulação tem algo de origem animal. E para suplementar, existem diferentes formas de disponíveis. O que varia é a estrutura ligada ao elemento cobalto que a possui. Pode ser o grupo desoxiadenossil, metil, hidroxi ou ciano. Considerando a atividade biológica, a desoxiadenossilcobalamina e a metilcobalamina são formas naturalmente ativas, enquanto que a hidroxicobalamina e a cianocobalamina são convertidas na forma ativa no hilo. No entanto, isso não significa que a hidroxi e a cianocobalamina sejam pontos ruins. Na verdade, os tipos de com o grupo metil, adenosil, ciano, hidroxi funcionam bem para tratar a deficiência e manter níveis adequados. As células intestinais absorvem e dentro das células podem remover o cianeto, hidroxila ou adicionar metil ou desoxiadenosil, que são as formas finais. Já teve estudo que sugeria que a metil aparenta ter maior retenção tecidual depois da absorção, porém a cianocobalamina é mais estável ao armazenamento. Depois de encapsulada, a ciano possui mais durabilidade sem perder a atividade, enquanto que a metil é mais sensível à luz e à temperatura, degradando mais facilmente. Assim, a ciano exerce a mesma ação com menor dose, além de ser mais barata. Mas peraí, a cianocobalamina tem cianeto na estrutura. Será que isso não intoxica a gente? Pode se tranquilizar porque esse cianeto, na quantidade que você ingeriria através da ele não vai ser armazenado no organismo e ele tem excreção renal contínua. Só deveria se preocupar quem teve perda da função renal. Entretanto, talvez você se pergunte se a não seria tóxica em alguma situação, como doses excessivas. No momento, não existe um nível de toxicidade ao suplementar. Mas se você tem níveis altos sem suplementar, é bom consultar um médico, porque um alto nível sem suplementação está associado a doenças autoimunes e câncer. Não significa que a seja a causa, poderia ser uma consequência do aumento de transcobalaminas em algumas doenças. Ou de produtos que são fontes de mas aumentam o risco de câncer por conta de outros aspectos. De qualquer modo, não é o caso da suplementação. A consequência do excesso da suplementação pode ser acne e excreção pela urina. Além disso, entre 60% e 80% da ingerida é eliminada pelas fezes. Por ser uma vitamina hidrossolúvel, é diferente de vitaminas lipossolúveis, que podem se acumular em nossa gordura. O que acontece é o corpo demandar mais ferro e ácido fólico quando recebe mais. Então é importante avaliar se os níveis desses nutrientes estão adequados. E o contexto nutricional de absorção de proteína é diferente da suplementação. Na alimentação, há pequenas doses no decorrer do tempo. Ao suplementar, ocorrem maiores doses de uma vez. Se todos os receptores da já estão ocupados, uma fração da ingerida é absorvida por difusão, o que acontece ao longo de todo o trato gastrointestinal. Quanto maior a dose, o percentual de absorção diminui, mas o valor absoluto de absorvida aumenta. Quando a suplementação é feita por conta de consumo insuficiente, o suplemento oral ou sublingual geralmente é suficiente. Já a via injetável é destinada para casos de má absorção ou aqueles mais graves, ou seja, oitavo mito, de que a suplementação só funciona se for por injeção. Aliás, para tratamento da deficiência, a via oral com doses de 1.000 a 2.000 microgramas ao dia é equivalente ou superior às injeções. Doses orais para correção de acima de 1.000 microgramas ao dia asseguram a absorção por difusão e não pelos receptores híbridos. Depois da dose inicial de correção dos níveis que é recomendada durar por pelo menos 3 meses, a dose geralmente é reduzida para uma de manutenção, a quantidade mínima que a pessoa consegue receber mantendo bons níveis de. Entretanto, não existe uma dose universal para suplementar. A recomendação da IVU para adultos é de 500 microgramas ao dia, e não há uma dose semanal estabelecida. A dose utilizada e sua absorção variam com a idade, a causa da deficiência, que pode ser por má absorção ou falta na alimentação, a fase de suplementação, se é um momento de correção de falta de ou manutenção dos níveis, e o momento do dia. Por exemplo, a melhor absorvida no jejum e separada de outros suplementos,
mas isso não contraindica seu consumo em refeições ou também um conjunto de outros suplementos se for importante para a pessoa lembrar de já consumir o que precisa. A não deveria ser uma preocupação exclusiva de vegetarianos, mas de todos. Por mais que exista uma tendência de vegetarianos que não suplementam terem uma deficiência nos níveis de mais de 1/3 da população mundial também apresenta níveis inadequados. Pelo fato de muitos vegetarianos saberem da importância dessa vitamina ao serem questionados sobre ela, há uma preocupação em suplementar. Eu acho que já enrolei demais e tá na hora de eu falar que o nome popular dessa vitamina é B12. Eu nem sabia o que era B12 quando comia derivados animais, então nem tenho ideia se tive algum problema com ela. O ruim é justamente isso, que a gente só passa a se preocupar em fazer mais exames quando para de consumir derivados animais. Eu sou culpada, eu sei. Aí não tem muito referencial antes e depois da mudança de estilo de vida para comparar. Se o exame acusa qualquer coisa, pronto, aí é culpa da mudança. Outros grupos não se isentam dos perigos, especialmente quando desconhecem ou não se preocupam com a avaliação dessa vitamina. Dentre esses outros grupos de risco, é válido destacar idosos, mas também bebês, crianças, gestantes ou quem está amamentando, pessoas que tiveram infecção gastrointestinal ou uma cirurgia, distúrbios na microbiota, quem faz uso de antiácidos ou quem tem anemia perniciosa. Não é demérito um estilo de vida que usufrui de uma tecnologia em prol da saúde. Para sermos ativistas ou qualquer pessoa, primeiro precisamos estar vivos e com uma cabeça boa. Quem quer o natural teria que consumir alimentos com terra, caçar ou imitar alguns animais que comem as próprias fezes com B12, sem garantia de fontes seguras. Acima de tudo, devemos ter uma visão global da nutrição, não enxergar os nutrientes e os alimentos que eles compõem de forma isolada. Uma barra de ferro tem ferro, um lanche de fast food te dá energia, mas o que mais vem junto? Não é porque algo tem B12 que automaticamente é saudável, e mesmo que fosse, não significa que é necessário para a sua saúde. Ou o contrário, que pelo fato de não ter, que necessariamente é ruim. Como é a sua alimentação todo, o seu estilo de vida, sua suplementação com B12? É isso que importa, em termos éticos, nutricionais e ambientais. Lembrando que o veganismo é político, vai além do que você come, envolve seu modo de pensar e agir. Em vez de tentarmos suplementar nosso corpo se alimentando de outro que foi suplementado e explorado, a gente pode ficar com um suplemento feito pelas bactérias. Se você curte e quer saber mais sobre as aplicações biotecnológicas de bactérias, dá uma olhada nesse vídeo sobre a história inusitada de uma que mudou o mundo, ou esse outro sugerido para você. Veganismo por aí e até a próxima, pessoal!